Hoje nós vamos falar da Jalles Machado e da Raízen, que vem caindo bastante. Inclusive a Raízen é do grupo Cosan, então parte das quedas da Cosan está justificada exatamente aqui no case da Raízen, tá? Então vamos falar um pouco do que está acontecendo aqui no setor e vamos falar depois um pouco do resultado da Jalles, tá? Bom, então a gente vê aqui os resultados, as cotações da Raízen, olha só, caindo 37% desse topo recente, e eu nem estou falando lá de um topo mais antigo, né? Porque a empresa de IPO também é complicado, mas vamos retomar a este ponto onde ela começava uma recuperação e aí ela vem caindo 37%, tentando se estabilizar aqui nesses fundos. Como você pode ver, está tentando lateralizar, ainda não temos fortes indícios que vá conseguir, mas pode ser sim um fundo, né? Inclusive, ela vem respeitando aqui, ó, um dos fundos que ela fez lá em abril, né? Quando ela realmente fez aqueles preços ridículos e aí eu não pude evitar de entrar na Raízen também, mesmo já tendo Cosan, né? Mas ainda assim, hoje em dia eu venho comprando a esses preços também. Inclusive, muitos me perguntam, será que faz sentido eu ter a Raízen, sendo que eu já tenho a Cosan? Bom, você tem que lembrar que a Raízen é uma parte da Cosan só. A Cosan é um grupo bem mais completo. Então, por eu já ter a Cosan e já acompanhar a Raízen de perto, esse é o primeiro ponto. Eu não iria ter uma empresa a mais para estar acompanhando. O outro ponto é que eu gosto do setor de etanol e açúcar, gosto do etanol de segunda geração. Então, aqueles preços ridículos que ele foi negociado lá em abril foi o ponto de partida para eu falar, não, vou abrir posição ali, né? E, como eu já disse, ainda acho os preços extremamente atrativos, por isso que eu ainda vou comprando ali eventualmente. Só que para não ficar muito focado aqui na Raízen e na Cosan, né, porque a Cosan já tem Raízen, é uma posição grande a Cosan e ainda tenho mais a Raízen, né, aí eu coloquei também a Jalles Machado, que também é uma small, então pode vir a crescer bastante, porém tem umas volatilidades aqui um pouco diferentes. Até porque a Raízen tem a frente de distribuição de combustíveis também. Outra aposta de alguns poderia ser, de repente, a São Martinho, que não é o meu caso, mas é uma empresa também opção aí para quem gosta desse setor. Dito isso, vindo aqui para a Jalles Machado, ela também vinha numa recuperação bacana, assim como a Raízen, na verdade ela vinha subindo até antes da Raízen, começou a cair. Em algum momento por aqui eu abri a posição também na Jalles Machado, só que ela continuou a cair mais, né? E aí é uma das raras empresas que eu estou no prejuízo nesse momento na minha carteira. Não tem problema, ela caiu aqui 31,5% do topo que ela fez recente, mas é uma empresa que eu vejo também bastante descontada. Hoje ela chegou a beliscar um ponto de suporte lá atrás, que algumas vezes ela acabou resistindo, está em outro aqui neste momento, neste preço, mas assim, ela ainda não está muito estável, né? Ela está tentando se estabilizar aqui, lateralizando, mas não temos ainda certeza se isso vai acontecer. Óbvio, a gente está falando só de cotação, vamos entender um pouco o que está acontecendo na macroeconomia e também na empresa, que causou inclusive essa queda de hoje forte, de quase 5% em apenas um dia. Então agora vamos falar o que está acontecendo no setor de açúcar e etanol, que ajuda a justificar as quedas de Jalles Machado e da Raízen. Embora eu esteja utilizando alguns slides da Jalles, e isso serve para as duas empresas, são dados atualizados que a gente vai ver agora, tá? Isso serve também para São Martinho, né? Por que não? Então, empresa do açúcar e etanol. Bom, então, começando aqui vendo a safra 23-24, ela foi uma safra recorde. A Jalles nos lembra aqui que essa produtividade foi muito forte por conta das chuvas que colaboraram bastante e ficou acima da média, inclusive. Isso aqui aumenta a oferta. Quando a oferta é maior do que a demanda, o que acontece? Os preços acabam sendo comprimidos, né? E toda essa produtividade recorde da cana ajuda na produção recorde do etanol. E aí é aquela velha história, desequilíbrio entre oferta e demanda. A oferta está aumentando muito aqui do etanol e a demanda não está seguindo o mesmo ritmo. E também tem que ficar olhando ali o petróleo, se não fosse suficiente, né? Sempre temos que ficar de olho ali no petróleo e nos preços dos combustíveis ali, principalmente a gasolina. Então, nós temos aqui o etanol aumentando bastante a produção, impulsionados também pelo etanol de milho, ó, o verdinho claro aqui, que vem crescendo bastante. Esse crescimento não é de hoje, já vem há um tempo, inclusive impulsionados aqui pelo preço baixo do milho por muito tempo. O pessoal foi buscando uma saída para buscar um pouco mais de equilíbrio, como a cana tem, né? E a cana, por sua vez, responde o pessoal investindo aqui em máxima eficiência, como por exemplo o etanol de segunda geração da Raízen, né? Que vão aproveitar o máximo possível da cana. Bom, então a gente vê aqui o milho, olha só, ele caiu pra caramba recentemente aqui e vem tentando se estabilizar aqui nos fundos. 2024 a gente dá para dizer que ele está sim buscando uma estabilidade, mas não é garantido. A gente vê aqui, ó,
que ele ficou uns belos de uns anos aqui no fundo do preço. Aí deu uma disparada, aí o pessoal já começa a se empolgar com milho, e aí na verdade era pontual, né? E agora ele cai, não me parece, na minha visão, que ele vá recuperar esses topos aqui, embora já tenha feito no passado, né? Talvez a tendência seja exatamente esses preços que ele está agora. Então o milho é mais um ponto que a gente tem que ir seguindo, né? Bom, olhando aqui o petróleo, o Brent, a gente viu que ele vem nesse zigue-zague, toda essa volatilidade aqui, mas ele vem se recuperando aqui também desde o início de junho, né? Vem numa alta, 85,70. É um preço extremamente confortável aqui para o etanol, bastante confortável, né? Bom, então a gente vê aqui, ó, que os preços praticados na safra 23/24, que se encerra agora, foi de 2,62, mas o projetado para a próxima safra é de 3,01. Então existe aqui uma expectativa de recuperação nos preços do etanol. Não é apenas expectativa, a gente já vê que isso vem acontecendo já em maio e também em junho. A gente vai ver atualizado agora em junho, olha só. O preço já está se recuperando. Aqui, ó, abril deu uma aumentadinha, depois, ó, maio, junho vem se estabilizando a preços bem maiores do que ele estava aqui. Ó. Olha o primeiro trimestre como foi baixíssimo, né, que é esses 3 meses. E também no quarto T. E também antes também estava baixo, né? Então ele vem acima dos últimos trimestres aí se recuperando. A gente pode ver inclusive uma matéria de ontem mostrando que o consumo do etanol aumenta mais de 50% no Brasil em 5 meses. Eles haviam dito, né, que esse crescimento iria estar acontecendo, tem um delay, né, quando os preços ficam favoráveis, o consumidor demora um pouco para alterar, e realmente isso é verdade. Se mostrou na prática, foi aumentando um pouco depois, mas está aí. Cresceu bastante novamente a utilização do etanol, ele está bastante competitivo. E vale lembrar, pessoal, que temos aqui também a adição do etanol na gasolina que vai aumentar. Temos também um ponto importante para não se esquecer, que o etanol não é só gasolina, né? Não é só ali um competidor da gasolina. Então ele vai seguir o petróleo sim, mas ele tem outras tendências também, como as que vocês já sabem, os usos atuais, como por exemplo bebida alcoólica e tudo mais, e tem também os promissores pra caramba, que é ali, por exemplo, o SAF de aviação, combustível de aviação, que é muito promissor vindo do etanol. Bom, enfim, diante disso, a gente tem aqui um preço utilizado na última safra de 2,62 o etanol, e a tendência para a safra 24/25 é 3,01, um belo de um crescimento que não é apenas previsão, isso já vem acontecendo, então está crescendo os preços, olha só, a tendência é continuar crescendo nos próximos meses aí, e a gente vê, olha só, no quarto trimestre estava a preços mais baixos, foi caindo, chegando no primeiro trimestre a preços bem baixos, recuperou-se um pouquinho e se recuperou mais agora em abril, maio, junho, né? Então existe uma recuperação acontecendo aí já para o próximo trimestre, preços maiores no etanol, tá? Isso aí foi um grande prejudicador dos resultados da Jalles Machado e da Raízen, né? Bom, o açúcar, por sua vez, ainda vindo na questão da produtividade maior da cana, ajudou a safra ter recordes aqui também, né? No Brasil foi muito forte, a tendência é mantermos os níveis praticamente parecidos no açúcar aqui no Brasil, inclusive no mundo a tendência é aumentar a produção do açúcar, porque nós temos aqui uma demanda que está forte ainda. Por mais que eventualmente descolhe um pouco, a demanda do açúcar é forte, a demanda do açúcar tende a continuar crescendo, principalmente puxada pelos países em desenvolvimento, principal ainda, acima de todos, a Índia, né? Então muita atenção aqui à Índia, e a demanda então, o Brasil tem a vantagem pelo fato de ter um preço diferenciado aqui de produção. O Brasil é muito promissor aqui com açúcar, tá? Então o açúcar é a base sólida aqui para essas empresas de etanol e açúcar. Essa queda nos preços aqui, na minha visão, não vai se manter no longo prazo, né? É uma queda normal, porque também deu uma subida bem forte, como a gente pode ver, ó, deu uma disparada, né? E é natural que tenha uma realização, mas ó, já vem aqui, já bateu um fundo, já vem uma altinha, tenta buscar aqui uma lateralização, e aí ela pode ficar um pouco nesse momento aqui instável, porque a produção ainda vai ser muito forte, né, neste primeiro momento, mas mais para frente, quando a gente está falando lá na frente, médio e longo prazo, tendência ao açúcar voltar até a subir, porque a demanda tende a continuar a crescer. Inclusive os preços favoráveis do açúcar estão fazendo o pessoal continuar mudando o mix mais para o açúcar, mesmo com a produtividade caindo um pouquinho, teoricamente, aqui em 2024 2025, o pessoal vai migrar do etanol para o açúcar e vai acabar fazendo aqui o mix do açúcar ficar ainda um pouco maior, ser o recorde aí. Pelo menos essa aqui é a expectativa. Se isso acontecer, tudo bem, porque aí o etanol também fica favorecido. Então, assim, é um jogo de equilíbrio ali que seria bom até para as empresas de etanol.
Como a gente pode ver, as perspectivas para a próxima safra, a Jalles está falando ó, que deve cair um pouco mesmo, então caindo essa safra, o pessoal migrando mais para o açúcar, se isso realmente acontecer, vai dar preços maiores aqui no etanol, mais favoráveis para o etanol. Até porque, de novo, não é apenas ali o vinculado à gasolina o preço do etanol. E falando um pouco dos resultados da Jalles Machado, que eu devo comentar mais com os membros, tá? Mas resumidamente a gente vê aqui então um resultado líquido, lucro aqui, a empresa voltando a dar lucro, porém foi um lucro um pouco apertado por conta exatamente das commodities ali caindo. A gente vê que o EBIT, inclusive, deu prejuízo, por quê? Porque a empresa também faz hedge ali de proteção. E eu não vou dar tempo de detalhar muito isso, mas o fato que eu gostaria que a gente olhasse mais. O EBITDA ajustado. Na verdade, tem até uma métrica mais bacana que o EBITDA ajustado para a gente olhar no caso da Raiz, que elas não deixam detalhadinho ali, mas olha só. Temos aqui o EBITDA ajustado crescendo 79% em relação ao quarto T de 2023. Foi um baita de um crescimento, mas vamos dar uma olhada aqui, ó, numa outra métrica que ela já deixa aqui, porque é importante para uma empresa que está aqui no momento de crescimento e tudo mais, que é o EBITDA já descontado do CAPEX recorrente. Então, olha só, essa aqui é a capacidade aqui, entre aspas, de geração de caixa da empresa no momento. Então, daria aqui, ó, quase 22 centavos, quase 23 centavos por ação e 49 centavos no ano aqui na safra 23-24. Então o mercado acabou se decepcionando um pouco aqui com o resultado da Jalles. Mais importante é se atentar ao guidance que a empresa nos mostrou. Em termos de produção ali, sem contar os preços, ela teve aqui dados positivos, ela cumpriu aqui o guidance, né? Praticamente um pouquinho acima uma coisa, um pouquinho acima outra, né? Então entre altos e baixos ela foi positiva aqui no guidance. E ela projeta um guidance para 2024-25 com um crescimento bastante bacana aqui na Cana. É uma empresa que está em processo de investimentos e um ponto bacana também para caramba é o mix aqui entre açúcar e etanol, que tivemos aqui mais mix para o lado do etanol. A empresa, com os novos investimentos que ela foi fazendo, né, ela consegue agora um equilíbrio maior na próxima safra. Então, teremos aqui um equilíbrio para a safra 24-25, que deve favorecer os resultados aqui da Jalles, tá? Depois eu vou fazer um vídeo mais completo lá para membros, tá? Então considere se tornar membro do canal e considere conhecer meu curso de investimentos. Lá vou te ensinar do básico, a gente vai falar de renda fixa, de fundos imobiliários, de ações, depois vamos falar de análise fundamentalista no detalhe ali, vamos fazer um valuation de uma empresa, vou pegar o exemplo ali, a Sanepar. Considere se inscrever nesse curso e melhor ainda, considere se inscrever nos 2 cursos de uma vez só, olha só. Aqui você pega o meu curso de investimentos junto com o meu curso de opções, link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Um abraço e até o próximo, valeu!